Olá, seja bem-vindo à nossa série de webinars, tratando dos desafios da gestão da governança no turismo. Eu sou o Fábio Posati e vou falar com você sobre o sistema de gestão de informações turísticas e, dentro desse sistema, em especial, sobre o Observatório de Turismo. Antes da gente começar, queria me apresentar. Eu sou consultor da FAT, fizemos um trabalho. Estamos, na verdade, desenvolvendo um trabalho sobre gestão do turismo em municípios, em espaços de governança, e dentro desse trabalho existe uma consultoria proposta sobre gestão das informações turísticas. E, na verdade, o que vai ser apresentado aqui é uma compilação dessas informações, desses itens que são associados a esse trabalho que está sendo desenvolvido e que são de suma importância para o gestor, para estudantes de turismo, entenderem melhor como funciona e qual a importância, quais são as aplicações de um sistema de gestão de informações turísticas, em especial observatório. Eu sou consultor, então, como eu estava falando, eu sou consultor pela FAT, eu sou professor de curso superior de turismo há mais de 25 anos, coordeno o curso superior de turismo da Universidade Paulista, sou bacharel em turismo pela USP, sou mestre em ciência da comunicação pela USP e doutor em geografia pela Unicamp. Tenho atuação também, experiência em atuação no mercado de trabalho, já fiz e realizo atualmente plano de diretor de turismo e também sou consultor aí credenciado pelo Sebrae para o desenvolvimento de diversas soluções, inclusive associadas aí a esse assunto que eu vou abordar hoje. Bom, sobre o sistema de gestão de informações turísticas, é importante entender o que se trata. Primeiro, quando a gente fala sistema de gestão de informações, é sempre associado a uma ideia coletiva. Então, é uma série de elementos que funcionam de forma integrada, de forma sistematizada, estabelecendo uma ordem, estabelecendo uma forma planejada, adequada de se conduzir tudo que está relacionado a informações turísticas no município, numa região, num espaço de governança de pequeno, de médio, de grande porte. Todos os lugares, todos os destinos turísticos, eles necessitam ter um sistema de gestão de informações turísticas. Óbvio que a complexidade, o número de elementos, o número de atores envolvidos, ele vai variar de acordo com o tamanho do destino. Mas eu preciso ter um sistema desse para atender a uma série de demandas. Uma delas é que o sistema ofereça ao visitante uma forma de consumo do destino turístico, de visitação, de aproveitamento da estrutura existente de forma segura e, principalmente, essa é uma palavra que eu vou usar bastante nessa apresentação, de forma conveniente, quer dizer, que você gere, por meio das informações turísticas, facilidade de consumo. Muitos destinos turísticos no Brasil, eles ainda carecem de informações turísticas adequadas, o que faz com que, muitas vezes, o visitante ele tenha dificuldade em visitar, em conhecer atrativos, em acionar serviços turísticos existentes no município. Quer dizer, muitas vezes o produto está pronto, o produto é qualificado, mas as pessoas não chegam até esse produto porque elas simplesmente não sabem que ele existe naquele destino. E não sabem, não apenas o visitante não sabe, mas muitas vezes o munícipe, o morador, não sabe também que aquele atrativo existe. Muitas vezes ele quando é abordado pelo visitante, ele acaba dando uma resposta rasa, ou ele questiona até mesmo esse próprio visitante. O que você está fazendo aqui? Aqui não tem nada para visitar, aqui não tem nada para fazer. E quando você vê, quando você observa, quando você faz uma pesquisa mais detalhada, você observa que tem sim coisas para serem visitadas, tem ótimos restaurantes, tem ótimos meios de hospedagem, mas essas informações não são disponibilizadas. Para se ter uma ideia, né, quando a gente pesquisa sobre a principal razão que faz um turista reclamar de algo sobre a sua visitação no Brasil, muita gente acha que a grande crítica que se faz é em relação ao problema da segurança, e não é.
na verdade, a grande carência, o grande gargalo que nós temos é informação turística, né? Então, ele não se sente seguro, por exemplo, em visitar um espaço sozinho, muitas vezes, porque ele não tem a devida informação. Então, é um sistema que atende a isso, né? Vai trazer essa conveniência, essa facilidade de consumo. Mas também, quando a gente pensa em sistema de informações turísticas, nós associamos a questão de uma série de informações que podem ser usadas para o gestor público e também para o gestor privado. Quer dizer, com conhecimento sobre o meu turista, eu consigo oferecer produtos mais adequados. A gente sai daquele achismo. Eu acho que o meu visitante é dessa forma. Na verdade, você passa a ter informações devidamente obtidas, registradas, por meio de métodos pré-estabelecidos, planejados, o que traz uma confiabilidade muito maior dessas informações. E quanto mais informações eu tenho sobre os meus visitantes, sobre o que eu tenho a oferecer, sobre até mesmo o mercado ao qual eu estou inserido, mais assertiva tende a ser as minhas decisões, né? Então, eu vejo aí em muitos casos destinos turísticos que acabam errando, agindo de forma inadequada, gastando em propaganda, participando de feiras, muitas vezes que não trazem o retorno que ele esperava, porque são decisões que não são amparadas em informações anteriormente obtidas. São decisões baseadas no achismo, que não traz os resultados esperados. Bom, quando a gente fala de informação turística, quais são os principais objetivos almejados com a implementação, com o desenvolvimento, até mesmo com o aprimoramento de um sistema de informações turísticas? Você ter dados, você ter informações sobre os seus visitantes, dados obtidos de forma criteriosa, dados atualizados, e também você pensar em dados devidamente analisados. Quer dizer, você faz uma pesquisa de demanda, que é um elemento importante desse sistema de informações, e não analisa, não tenta encontrar os porquês daqueles dados obtidos, ele vira um emaranhado de gráficos e tabelas sem sentido, sem utilidade. Você perde esse investimento que foi feito em tempo, por exemplo, para obter essas informações. Quando você tem o sistema de informações, um dos grandes objetivos é qualificar a demanda turística, saber de onde esse turista vem, né? Quanto ele gasta, quanto ele fica, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, você tem uma informação mais detalhada sobre o seu público. E, ao mesmo tempo, você consegue atualizar e até mesmo ampliar informações sobre a sua oferta turística, sobre o que você tem. Então, o mercado do turismo é muito dinâmico. Em todo momento, todo ano, está surgindo um novo restaurante, um novo meio de hospedagem, um atrativo que acaba se estruturando. Então, a todo momento, eu preciso atualizar. A gente espera, por exemplo, uma atualização de oferta turística que vai envolver meus atrativos, meus meios de hospedagem, meus restaurantes, meus espaços de eventos, minha infraestrutura adequada para atender esse turista, que essa atualização ela ocorra pelo menos de 2 em 2 anos, né? Porque senão você vai trabalhar com um inventário desatualizado e aí você tem um produto diferente daquilo que você está informando de fato. E aí, essas informações obtidas para a tomada de decisão, ela também, principalmente em relação ao inventário, elas podem abastecer um site, um aplicativo voltado a esse visitante, né? Então, ele tem lá uma relação fácil de ser encontrada, atualizada, do que se tem para fazer, do que se tem para comer, se hospedar naquela determinada destinação turística. E um dos grandes objetivos desse sistema é implementar um observatório de turismo, que aí é um item que a gente vai falar à parte, que, na verdade, é uma forma de você conseguir visualizar mais facilmente todo esse sistema de informação por meio de planilhas, por meio de relatórios, por meio de dashboards.
Então, por isso que, dada a importância do observatório, que se dá hoje, inclusive, é legal a gente falar um pouquinho mais detalhadamente à frente, quando complementar aí o assunto do Sistema de Informações Turísticas. Bom, quais são... E aí, assim, né, a gente tem que pensar também que o Sistema de Informação Turística, para ele ser implementado, ele necessita de tempo, ele necessita de mão de obra, ele necessita de recursos. E nós precisamos convencer, muitas vezes, né, a um gestor público, a uma empresa, de que aquilo é uma ferramenta super importante. Então, muitas vezes, você tem que apresentar um projeto para ter esse recurso necessário para que esse sistema ocorra de fato. E aí a gente precisa, então, explicar, né, convencer a esse contratante, a essa pessoa que vai fornecer esses recursos, de que aquilo é importante. Então, o que vai acontecer? A gente precisa entender que o Observatório de Turismo ela é uma possibilidade da gestão pública e das empresas do setor tomarem decisões com mais segurança, né? Então, o nível de segurança, o nível de entendimento, o nível de acerto daquelas decisões tomadas aumenta consideravelmente. Então, você está investindo, óbvio, você está alocando recurso para a construção, para o aprimoramento desse sistema, mas o valor que você está economizando no acerto das suas decisões, no retorno de uma atividade, de uma ferramenta promocional, de uma ação que você faz junto à sua demanda, é muito maior, né? Então, você consegue ter uma visibilidade, um entendimento da sua proposta, um produto muito mais qualificado a partir desse investimento realizado. O sistema de informações ele também vai permitir a obtenção de dados dos meus concorrentes, né? Então, falta a muitos gestores o entendimento de que um destino turístico hoje ele é um produto que precisa estar estruturado, que precisa ser facilmente encontrado e facilmente consumido. Quer dizer, quando a gente pensa em um plano de marketing, por exemplo, ao destino turístico, eu não estou só pensando, eu não devo pensar apenas em propaganda, em promoção, em divulgação. Eu preciso pensar nessa facilidade de consumo, na qualidade do produto, de uma estratégia de preço adequada. Então, o que é uma estratégia de preço adequada? É adequada ao público que eu tenho, é adequada ao mercado ao qual eu estou inserido, é uma estratégia de preço competitiva. Mas como que eu descubro? Justamente, você precisa ter as informações do seu público, dos seus concorrentes, do seu segmento de mercado, para entender que tipo de produto você tem que oferecer e qual é o preço adequado a ele. Então, muitas vezes, o preço ele é baseado numa média de mercado, num custo-benefício, e eu preciso ter essas informações para definir isso, tá? Então, o destino não está sozinho. Ele tem o turista, o visitante que escolhe um destino ou pensa em escolher um determinado destino, ele tem opções, né? Seja no final de semana, seja em umas férias, seja na escolha de um espaço para realizar o seu evento, ele tem opções. Então, ele vai comparar as opções. E aí vai ganhar quem oferecer a melhor solução, quem oferecer o melhor custo-benefício. Então, nós precisamos, enquanto destino, entender que nós estamos inseridos no mercado competitivo e nós, consequentemente, precisamos ter competitividade. Mas como que eu vou saber se eu estou bem ou mal num mercado que eu estou inserido se eu não conheço meus concorrentes, se eu não conheço meus, entre aspas, inimigos, né? Então, eu preciso ter informações sobre eles para tomar a decisão e perceber em que nível que eu estou, se eu preciso melhorar ou se o jeito que eu ofereço aqui é um nível que já me garante uma boa margem de segurança. Conhecer o público-alvo, obviamente, que a gente chama de buyer consumer, porque ele vai te trazer o que a gente chama hoje de um perfil, é como se eu estabelecesse um personagem, né? Onde eu coloco lá, ele tem nome tal, ele tem idade tal, ele gosta disso, ele se informa dessa forma, que é um tipo de
estratégia que acabou se popularizando bastante com a disseminação das redes sociais. E hoje, quando a gente pergunta, isso via de regra, né? Quando a gente pergunta para um visitante, como é que você soube do meu destino? O que te fez escolher o meu destino? Que é uma pergunta importante na pesquisa de demanda. A maioria ainda responde: olha, a gente teve a indicação de alguém, né? Indicação de amigo e parente. Ok, isso ainda tem o peso, mas olha, eu me informei por uma rede social XYZ. Quer dizer, o peso das redes sociais, o peso dos comentários no TripAdvisor é cada vez maior. Então, a gente precisa idealizar, entender o perfil do consumidor que eu tenho, para entender de que forma eu vou abordá-lo por meio de uma rede social. Né? Porque quando você fala assim, como você vai fazer a sua divulgação? Vou fazer por meio de rede social. Tá, mas qual? Como que você vai usar essa ferramenta? Né? Que tipo de informações você vai ter por lá? Como é que que tipo de mensagem você vai colocar ou que tipo de pessoas você vai usar, que tipo de imagens que vai fazer esse visitante te seguir para saber sua programação, para saber suas novas atrações, né? Porque quantas redes sociais, quantas páginas em redes sociais de destinos, de opções de lazer, por exemplo, esse visitante tem? Inúmeras. E aí a gente precisa aparecer de uma forma adequada para ele se interessar em nos seguir e não nos esquecer dentre essas várias opções. E aí também esse sistema de informações, ele traz a possibilidade de você identificar de forma mais clara quais são as suas vocações de fato. Não dá mais para a gente pensar num produto que almeja agradar a todos os gostos, todos os tipos de público. Então, nós precisamos nos segmentar, nós precisamos encontrar vocações ou core business, né, se especializar naquele determinado tipo de público ou determinado tipo de negócio. E aí você molda toda a sua estratégia, toda a sua oferta neste público. Né? Outra questão importante também é que você pode conhecer melhor o seu próprio território e fazer com que o munícipe conheça melhor esse território. Por quê? Quando esse munícipe conhece melhor onde ele vive, ele consegue se motivar mais para dizer bem, falar bem daquele local, de indicar aquele local para outras pessoas. Ele passa a ter mais orgulho da onde que ele mora. E com isso, ele tem uma hospitalidade maior a esses visitantes. Né? E não a gente deixa de ter. O que você está fazendo aqui? Está perdido aqui não tem nada o que fazer, a cidade do lado é muito mais bonita, é muito mais interessante. Só o fato de você colocar placas turísticas no seu destino já amplia consideravelmente o entendimento daquele munícipe sobre a atratividade do local. Né? Então, isso acaba sendo também um outro benefício. E aí, como eu havia falado, né, uma justificativa da ampliação da competitividade do destino turístico. Bom, quando a gente fala de sistema de informações turísticas, é um conjunto de aspectos envolvidos. Lembrando que eu falei no começo dessa apresentação, né? Sistema, mais de um elemento, trabalhando de forma integrada. Então, o que está envolvido normalmente nesse sistema? Fundamental, um centro de informações turísticas, CIT, ou que pode ser, dependendo da localidade, pode ser chamado de posto de informações turísticas, PIT, ou centro de atendimento ao turista, CAT. Depende, varia aí o nome, mas a finalidade é sempre a mesma: informar de forma adequada ao turista, ao visitante. E até informar o munícipe, que às vezes ele tem, eu queria passar um final de semana diferente, fazer uma coisa diferente por aqui mesmo, o que tem para fazer aqui? Então, ele mesmo pode procurar esse lugar. Agora, o que a gente precisa entender nesse caso é que quando o nome centro de informações turísticas, né, às vezes ele confunde o gestor, fala assim, então ele tem que estar localizado na região central do município. Não é necessário. Aliás, muitas vezes, se você está localizado nessa região central, ele já se informou antes até para chegar em você.
Então, a ideia é que ele fique num ponto de fácil acesso, né? Que na entrada da cidade, do lado de um atrativo turístico, porque é aí que a gente vai conseguir que ele chegue até o centro, que ele use de fato essa estrutura que está sendo oferecida. E que o centro funcione no horário que o turista está no destino, né? Então, essa é uma grande dificuldade que eu tenho percebido. Você tem centro de informação turística? Tenho. Quando que ele funciona? Segunda a sexta, horário comercial. Quer dizer, ele funciona quando o turista de lazer, por exemplo, não está. Você pensar no turista de negócio, ok, beleza, ele não vai estar lá no final de semana, mas e o turista de lazer? Quando ele precisa dessa informação, ele não tem. Então, ele não tem o estabelecimento aberto. E pensar que hoje, informação turística não é só um espaço físico delimitado, com horário de funcionamento delimitado. É via WhatsApp. Então, você cria um sistema de atendimento automatizado, muitas vezes. Então, você até diminui seu custo operacional para oferecer essa informação. É ter, muitas vezes, um 0800, em que eu posso ligar para esse centro e obter as informações que eu preciso. É você oferecer, às vezes, uma estrutura móvel. Então, uma ideia, por exemplo, que eu vi numa cidade, acho que, se não me falha a memória, Itu, foi eles têm um trailer. Então, esse trailer, ele tem o centro fixo e eles têm um trailer que vai rodando aí os diversos atrativos. Cada dia da semana ou cada semana ele está num determinado lugar para oferecer esse atendimento adequado, né? Então, você sai dessa estrutura rígida, física, que o turista tem que ir até você e você, na verdade, acaba indo até o turista. Aí a gente tem o Observatório de Turismo, que acaba sendo esse sistema formalizado, visualmente interessante, fácil de ser acessado, que vai trazer, ele, na verdade, ele é moldado para a tomada de decisão. Então, o Observatório de Turismo, já adiantando esse assunto, né, ele não é voltado para o visitante, para o acesso ao visitante, mas é uma ferramenta de decisões estratégicas. Então, ele é voltado à governança local associada ao turismo, a tomada de decisão dessa governança. O sistema de informações turísticas, ele também envolve o estudo de demanda turística, né, que também vai trazer informações detalhadas, qualificadas, atualizadas sobre o público que me visita. Ele vai trabalhar, e aí eu posso até abastecer o próprio observatório com essas informações, taxa de ocupação turística, quanto o hotel está sendo ocupado. Observe que quando a gente fala de turismo, a gente está falando de serviços que são oferecidos diariamente. Então, não se trabalha muito com a ideia de uma ocupação de 10 apartamentos, tá? Mas do total dos 30 apartamentos, as 30 UHs, quantos estão ocupados? E aí também a taxa de ocupação, ela vai me dar sazonalidade, né? Ela vai me dar em que momento, em que mês ou em que dia da semana o meu estabelecimento é mais ou menos ocupado. Até para você saber e direcionar a sua mão de obra, sua escala de trabalho. Quando eu vou precisar de mais colaboradores, menos colaboradores. Um restaurante, por exemplo, ele tem que observar, mapear a sua ocupação de um horário hora a hora, né? Um dia só, porque aí ele vai perceber que momento ele precisa de um corpo, de uma brigada com mais gente ou menos pessoas. Também passa pelo sistema a oferta turística, então um inventário, né? O que eu tenho para oferecer? Então, quantos hotéis, quantos restaurantes, minha infraestrutura. Hoje, para você ter uma ideia, a Secretaria de Estado, a Secretaria de Viagens e Turismo do Estado de São Paulo, ela tem aí uma preocupação muito grande a capacidade de abastecimento de água do município, de tratamento de resíduos sólidos no município, porque ela está cansada de ver aqueles exemplos de lugares em que vem uma quantidade significativa de visitantes e falta água. E aí o município fica sem água, e a quem ele vai atribuir a culpa por aquela falta de água? Não é a falta de estrutura própria, mas ao, entre aspas, ao maldito turista que vai lá e acaba com a água dele, né? Então,
eu preciso ter um estudo adequado, detalhado, na minha capacidade de abastecimento de água, do meu capacidade de esgotamento sanitário, de tratamento de resíduos sólidos. Então, são informações de acessibilidade, são informações que estão inseridas neste inventário. O plano diretor de turismo, tão importante, tão necessário aos destinos, ele começa com esse inventário. Quer dizer, eu obtenho uma série de informações sobre a minha oferta, até um nível de atratividade, né? Depois eu vou avaliar essas informações num diagnóstico para depois tomar as decisões necessárias para o meu futuro num prognóstico. Então, essas etapas, as etapas de um plano, eu não tomo decisões, eu não começo um plano diagnóstico. Eu primeiro preciso avaliar, atualizar minhas informações para depois diagnosticar, para depois fazer o prognóstico. Passa também, faz parte, super importante no sistema de informações turísticas, os programas de conscientização, né? Quer dizer, para que as pessoas que trabalham com turismo na localidade, para que os munícipes, de uma forma geral, eles entendam o que é o turismo, o que o turismo possam trazer, que o turismo pode trazer, e aí, na medida da obtenção desse conhecimento, dessa informação, eles passam a valorizar mais a atividade no local. Né? Eu só valorizo aquilo que eu compreendo que existe, que eu entendo o que ele pode trazer de benefícios à comunidade. Isso é fundamental para que o município e os seus habitantes apoiem a atividade turística local. Apoiem no sentido de entender que aquele local é turístico, sim, é interessante de ser visitado, sim, tem coisas legais para serem feitas por lá, e até que ele apoie quando houver um impacto social, econômico, negativo do turismo, que pode haver. E a falta de planejamento, ela potencializa esses impactos. Então, a hora que ele percebe que os preços do seu pãozinho, dos seus produtos locais estão aumentando por causa de uma alta temporada, que ele percebe que os espaços que ele visitava ou ele usufruía sozinho, agora estão tendo outras companhias, que é esse turista que está vindo. Então, ele precisa entender que aquela atividade, ela traz muito mais benefícios do que esses problemas decorrentes. Então, ele precisa estar conscientizado que o que eu estou fazendo é um investimento para ter um benefício muito maior, né? Mas que o turismo pode trazer, sim, problemas, pode trazer fragilidades. Então, essa proposta de conscientização, ela trabalha exatamente nesse sentido. Outra questão importante do sistema é a sinalização. Né? Então, eu já fiz assim pesquisas de campo com pessoas que, com o pessoal da Secretaria de Turismo da localidade, que eles se perderam do decorrer da pesquisa porque eles não sabiam direito como chegava naquele atrativo. Quer dizer, se essa pessoa que mora lá se perdeu, imagine um turista. Né? Então, eu preciso ter placas, eu preciso ter guias turísticos, seja ele impresso ou digital, né? Preciso ter mapa turístico disponível e locais que as pessoas de fato possam se localizar, porque ele é essencial para as pessoas terem confiabilidade e entendimento e até saberem que aqueles atrativos existem. Muitas vezes a gente faz pesquisa de demanda e aí eu elenco aí numa questão todos os atrativos e pergunto ao turista quais desses atrativos você visitou. Ele olha a relação e ele fala assim para mim, eu nem sabia que tal atrativo existia aqui, né? Porque justamente ele não foi devidamente informado, motivado a conhecer aquele atrativo. Muitas vezes quem mora lá nem conhece aquele local. Então, a sinalização turística também acaba sendo bastante importante e relevante nesse aspecto. Outro item, que aí é um item importante para obtenção de recursos junto ao Ministério do Turismo, é o mapa turístico brasileiro. Então, o Ministério do Turismo, né, vamos entender um pouco esse público, né? O Ministério do Turismo, ele não tem conhecimento em loco de todos os municípios que podem trazer turistas no Brasil. Então, o caminho da informação
é inverso. Eu não posso esperar de braços cruzados que o Ministério vá me visitar para saber que eu existo e que eu tenho potencial turístico. Então, eu tenho que informar esse Ministério desse meu potencial, seja um potencial turístico local, específico do meu município, ou um potencial turístico que é a grande meta, né, do Plano Nacional de Turismo, que é esse potencial regional. Eu estou dentro de uma região, trabalhando de forma coletiva, e a potencialidade turística amplia significativamente quando eu tenho essa inserção regional muito bem estabelecida. Então, eu tenho o mapa turístico brasileiro que vai ser a ferramenta do Ministério do Turismo para que eu insira dados nesse mapa para que ele saiba que eu existo enquanto destino. Sabendo que eu existo, ele vai me hierarquizar, ele vai dizer, tá, você é um município turístico, mas você é um município turístico relevante, ou você é um município de apoio a um destino, a um outro município maior. Por que ele faz isso? Porque ele vai estabelecer critério de liberação de recursos. Então, ele não tem dinheiro para todo mundo, né? Não tem dinheiro nem para aqueles que se colocaram lá a informação no mapa, para atender a todos. Então, ele vai estabelecer prioridades. Quem que vai ter prioridade? Aquele que tiver a informação mais clara, a informação mais atualizada, e mostrar que ele é um lugar que tem potencialidade, que tem atratividade, que tem empresas instaladas, ligadas ao turismo, que vai trazer mais retorno daquele investimento que eu vou fazer por lá. E aí, nesse caso, como que a gente consegue provar ao Ministério que eu tenho X meios de hospedagem, Y atratividade, estabelecimentos rurais, por exemplo, que é uma grande novidade, no caso do cadastro de turismo, chamado Cadastur. Então, a gente precisa convencer, e é um trabalho de articulação mesmo, convencer aos meios de hospedagem, às agências de receptivo, aos guias de turismo, aos restaurantes, aos espaços de eventos, aos produtores rurais, que ele precisa estar no cadastro. Porque quanto mais estabelecimentos estiverem por lá cadastrados, mais visibilidade junto ao Ministério do Turismo eu vou ter. E esse é um processo de conscientização, de você chamar esses estabelecimentos, de você firmar, fazer um Conselho Municipal de Turismo atuante, representativo, né? Que vai também fazer esse trabalho de conscientização. E muitas vezes é informação, né? Porque para muitos estabelecimentos, para que cadastro? Qual é o risco que eu vou ter de colocar minha empresa lá no cadastro? Qual é o problema, qual é o benefício, na verdade, da regulamentação da minha atividade, né? De você tornar aquele estabelecimento regular junto a um poder público, por exemplo. E aí você tem que mostrar para esse empresário, para esse produtor, que ele ganha. O que ele ganha em relação a isso? Então, tudo isso é um trabalho alinhado a esses princípios do mapa turístico brasileiro, que, por sua vez, compõe o sistema de informação turística. Um outro dado também que compõe esse sistema e que às vezes parece simples de ser obtido, mas que muitas vezes não é, porque não falta prioridade e valorização do poder público junto ao turismo, é a participação dos negócios do turismo no PIB municipal ou PIB regional, por exemplo. Porque é o que eu falo a muitos gestores de turismo. Eu repito aqui porque é uma fala importante. Muitas vezes, quando você vai conversar com o prefeito, né, quando você vai perceber o entendimento que ele tem no turismo, primeiro que você percebe muitas vezes que é vago, é muito aquém do que o turismo é de fato, mas que muitas vezes é um discurso que fica só na teoria. Então, aqui o turismo é importante, aqui o turismo é valorizado, o turismo pode trazer emprego, pode trazer imposto. Ok, mas na hora da decisão dos recursos que ele vai alocar às diversas pastas no município, e é o mesmo princípio, né? Não tem dinheiro abundante para todos. Você precisa cuidar muito bem, decidir muito bem qual lugar ele vai investir o dinheiro público.
Até porque ele tem uma opinião pública que vai cobrá-lo a respeito disso. E aí, o que você, como gestor da pasta de turismo, tem que mostrar a esse prefeito? Números, dados consolidados. Olha, turismo aqui traz X empregos. O turismo aqui refere-se a tantos por cento da arrecadação do nosso PIB. Então, ele economicamente, socialmente, é uma atividade importante. Então, aí eu estou dando argumentos claros, sólidos, convincentes de que o turismo merece investimento. Agora, se eu ficar nessa retórica de porque ele traz empregos, traz visibilidade, melhora as condições de vida, eu estou provando isso de que forma? Então, por isso que eu preciso ter dados a respeito para ter essa prioridade na gestão pública. Então, é um elemento aí importante da gente avaliar. Bom, e aí, como eu havia dito anteriormente, dentro desse sistema de informação turística, hoje a gente tem o Observatório de Turismo como uma ferramenta fundamental, né? É uma novidade, relativamente, se eu for comparar quantos municípios turísticos nós temos no país e quantos têm Observatório de Turismo, é pouco, são, assim, o número é muito restrito. Então, quem tem hoje é um diferencial de mercado, que traz um nível de competitividade muito maior. Até porque nós temos que pensar, e aí é legal o gestor pensar nesse sentido, que o município ele precisa de investimentos, ele precisa ter empresários interessados em instalar novos meios de hospedagem, novos espaços de eventos, novos estabelecimentos ligados a alimentos e bebidas. E aí, o que eu vou mostrar para esse investidor que vai o motivar a investir no meu município? Dados a respeito da minha movimentação turística, para ele entender que o mercado que eu estou oferecendo é um mercado atraente, que ele vai ter retorno daquele investimento que ele está realizando. Então, quando eu não tenho esses dados, eu tenho que ficar dependendo de uma oferta de arcabouço legal, por exemplo, de isenção de ISS, né, de terrenos gratuitos cedidos a esse investimento, o que é danoso ao patrimônio do município, né? Agora, quando eu tenho dados que mostram que o mercado é interessante, muitas vezes eu não tenho que abdicar das minhas receitas para trazer esse investidor para esse município. E aí esses dados eles podem estar organizados, compilados e devidamente demonstrados por meio de um observatório de turismo. Então, conceitualmente falando, para quem não sabe ainda, o observatório de turismo ele é uma ferramenta de monitoramento, análise e uma palavra muito usada, muito associada ao observatório, que é o conceito da inteligência, uma decisão inteligente, uma decisão estratégica, uma decisão baseada em números. É uma estrutura técnica e científica voltada para coleta, análise e disseminação das informações. Então, ele é um sistema dentro do sistema de informações turísticas que vai receber dados constantemente de uma série de atores relacionados ao turismo. Esses dados eles vão ser atualizados constantemente e traduzidos em informações fáceis de serem entendidas, como gráficos, tabelas, relatórios sucintos, que trazem a informação necessária para a tomada de decisão. Não se enrola. O Observatório de Turismo ele traz dados concisos. O interessante é essa atualização, porque muitas vezes o sistema de Observatório de Turismo ele é integrado a outros sistemas até mesmo de cada meio de hospedagem, de cada restaurante, integrado ao sistema da prefeitura. Então, eu consigo rapidamente visualizar e atualizar, muitas vezes, mensalmente aquele dado. Porque o problema também é esse, né? Às vezes a gente tem um dado interessante, mas que é de 2022. Então, assim, é um dado ultrapassado. Então, por isso que a gente precisa dessa atualização constante. Tá? Então, ele se baseia em fluxo,
em informações de demanda, em infraestrutura, em dados socioeconômicos. Bom, dentre os objetivos do observatório, monitorar constantemente o desempenho do setor turístico, fornecer dados para embasar políticas públicas, para embasar tomadas de decisões. Uma contribuição muito interessante do observatório, um objetivo básico dele, é contribuir para a transparência, porque é um dado público, é um dado que qualquer um pode acessar. Então, isso dá visibilidade ao turismo dentro daquela governança e ele dá a possibilidade, assim, olha, nós estamos muito claros, nós não estamos nada a esconder sobre o nosso mercado. E, como ele é baseado em informações fornecidas por atores confiáveis, ele acaba também trazendo aí um grau de confiabilidade muito alto nas suas informações disponibilizadas. Bom, como que é a estrutura de funcionamento de um observatório de turismo? Né? Agora que você já está convencido de que essa ferramenta é essencial para a minha tomada de decisão, que meu município, meu espaço de governança precisa ter, como é que ele funciona? Como que ele é estruturado? Então, ele tem basicamente três estruturas aí bem determinadas. Fonte de dados. Então, determinada aonde que vem as minhas informações. E aí eu tenho várias. Cadastur, IBGE, o Centro de Inteligência de Estudos Econômicos de Turismo, ligado à Secretaria de Viagens e Turismo do Estado de São Paulo. É uma ferramenta muito interessante. Ele tem aí uma série de manuais. Inclusive, ele é o grande responsável pela disseminação do Observatório de Turismo. A gente vai falar daqui a pouquinho deles também. Redes sociais, né? Informações de comentários que você pode facilmente monitorar de redes sociais, pesquisa de demanda local, sistemas de faturamento, de ocupação. Às vezes o empreendimento ele tem receio, não vou fornecer o meu faturamento para o concorrente, mas você pode usar uma base de nível de ocupação, que é um dado aí mais tranquilo de ser fornecido. Ele usa de ferramentas, relatórios periódicos. Então, por exemplo, eu faço parte eu estou cadastrado no Observatório de Turismo de São Paulo. Então, eu recebo todo mês um relatório com o comportamento do mercado. Olha a transparência da informação, né? Então, eu sei como que está a ocupação hoteleira, eu sei como que está o movimento dos aeroportos, movimento de rodoviária, oferta turística. Quer dizer, isso é constantemente atualizado e compilado por meio do Observatório de Turismo. Então, é como se fosse mesmo uma ferramenta de verificação constante de tudo que está relacionado à oferta e demanda daquele destino. E, agora, eu posso ter uma estrutura de observatório super sofisticada que não funcionará se ele não for devidamente abastecido pelos atores envolvidos, pelos stakeholders, né? Então, Secretaria de Turismo ou a pasta relacionada, ela que vai articular, ela que vai cobrar muitas vezes o fornecimento dessa informação de um meio de hospedagem, de um restaurante. Os observatórios regionais, que também trazem experiência, trazem formas melhor de funcionamento. É importante participar de eventos que reúnem os diversos observatórios existentes no Brasil, para que haja essa troca de ideias, às vezes a dificuldade de um, a dificuldade de muitos, para que viabilize, às vezes, um profissional internacional que venha falar das suas experiências em observatório de turismo, que pode trazer essa troca de experiências aí. O Conselho Municipal de Turismo, inclusive, ele é composto por integrantes que vão abastecer esse observatório. As universidades, que podem fazer pesquisas, né, para compor uma determinada disciplina e podem trazer dados que podem abastecer. E o mercado de turismo, de uma forma geral, é um grande ator aí para abastecer e para usar e ampliar a utilidade desse observatório. Bom, o observatório ele é composto de algumas dimensões.
ou deve ser composto dessas dimensões. Então, o que compõe o observatório? Dimensão econômica, PIB turístico, então, o entendimento vem aí da Secretaria da Fazenda, Secretaria de Finanças. Quer dizer, você chega com essa secretaria e fala assim: olha, eu preciso do faturamento, que aí é um dado público, porque há emissão de notas, né? Desses empreendimentos. E aí essa secretaria, devidamente conscientizada, ela faz o filtro e consegue te oferecer essa informação, né? Quantos empregos? Então, você tem aí outra fonte que não foi citada anteriormente, o CAGED, que vai dar os empregos e desempregos formais no país, e é uma informação constantemente atualizada pelo Ministério do Trabalho. A arrecadação de ISS também é um outro parâmetro importante. Mesma coisa, você vai filtrar e saber quanto se arrecadou de ISS municipal relacionado a empreendimentos turísticos. Muitas vezes falta um passo pequeno de você conseguir filtrar os estabelecimentos, os quinais relacionados àquele determinado estabelecimento para saber que aquilo advém do turismo. Social, então, dimensão social, pesquisa de percepção dos moradores. A própria Secretaria do Estado de São Paulo, ela oferece, né, falando, e outras secretarias faz um trabalho similar, de percepção. Então, ela manda, no começo do ano, um formulário para que os municípios eles apliquem esse formulário junto aos munícipes para saber a percepção que ele tem em relação ao turismo, ao turista e ao lugar que ele vive. Então, é uma pesquisa que também fica acessível, é um dado público, né, para você saber, você pode filtrar pelo seu município, sua região, para saber os resultados dessa pesquisa, os resultados anuais dessa pesquisa. Indicadores também na questão ambiental, então, ações, práticas ambientais, gestão de resíduos, a questão da estrutura hídrica, né, que eu comentei anteriormente, a oferta de energia, até para saber se o município está adequado ao consumo de energia em relação à sua estrutura energética, e também o entendimento de que a obtenção da informação sobre consumo de energia ele vai ser um parâmetro de visitação, né? Aí eu vou saber, por exemplo, da minha sazonalidade. Quando tem mais consumo, é sinal que tem mais visitante, porque a população dificilmente ela vai ter uma mudança de nível de consumo de um ano para o outro. Então, março geralmente vai ser um nível de consumo similar a marços de 5 anos. Abril, junho, mesma coisa. Agora, o que faz ter esse aumento maior atípico? Um número maior de visitantes naquele local. Também faz parte a questão tecnológica. Então, você ter aplicativos que vão oferecer ou obter essas informações, atrativos georreferenciados, que permite a esse turista, num aplicativo do município, saber quanto tempo ele está, onde estão os outros atrativos locais para serem visitados, e a acessibilidade. Então, de você ter a quantidade de lugares que hoje oferecem soluções adequadas de acessibilidade. Porque hoje o que se espera de um destino é que ele seja inclusivo, que ele seja acessível. Então, o observatório também pode oferecer essa informação. E aí, para ilustrar tudo isso que foi colocado, eu trago como um estudo de caso um observatório hoje referência no país, até porque ele está associado à entidade de observatórios internacional, que também dá as suas devidas orientações, que é a cidade de São Paulo. Né? A cidade de São Paulo tem um observatório, qualquer um pode acessar, e aí é interessante de observar ele quando a gente percebe, olha, ele tem os campos muito bem definidos, né? ISS, então, imposto sobre serviço, movimento de aeroportos, terminais rodoviários, meios de hospedagem, empregos formais, eventos realizados ou previstos. Tá? Então, ele traz de uma forma
bem fácil, bem dinâmica, as informações que um empresário, que um investidor precisa, que uma secretaria de turismo precisa para a tomada de decisões. Então, ele pega todo aquele sistema que a gente falou, grande parte dele, e compila num site chamado Observatório de Turismo de São Paulo. Né? E aí, usando um exemplo aqui que está, então a gente pega, por exemplo, os meios de hospedagem. Então, quando a gente observa o mês de hospedagem, ele também faz as suas devidas classificações. Então, ele te dá um comportamento dos meios econômicos, mid-scale, luxo, super luxo e o total dos meios de hospedagem existentes. Quando eu entro, por exemplo, no luxo, ele me dá estes gráficos. Então, é uma informação visualmente fácil de ser entendida. Né? Então, comportamento ano a ano, comportamento mês a mês. Então, a gente observa aqui, por exemplo, que os últimos anos têm sido melhor que os anos anteriores, óbvio, um ano de pandemia, ok, mas que houve uma reação desse mercado e que a gente já começa a ter um comportamento próximo a antes da pandemia, né? E que também eu começo a observar tendências. Então, eu começo a observar um crescimento no determinado mês, um crescimento anual, o que motiva, por exemplo, investidores ou empreendedores a manter os seus negócios, por entender que aquele vai trazer ainda mais retorno. Sazonalidade, então eu começo a observar meses de menos ocupação, mais ocupação, de uma forma muito fácil. Além do gráfico tabela, além do gráfico, você também tem tabelas que complementam ou detalham aquela determinada informação. E aí eu tenho esse tipo de página, né, esse que a gente chama de dashboard, para vários campos, né, para aeroporto, para fluxo de turistas. Então, são informações detalhadas, são informações atualizadas. Observa, por exemplo, que a gente está falando de informações deste ano, de meses, 2, 3 meses atrás, no máximo. Então, que eu consigo aí ter uma tomada de decisão baseada em dados completos e devidamente atualizados. Então, é legal também de observar que quando... me animei, né, a fazer um observatório. A Secretaria do Estado, ela hoje, esse material está fresquinho aí, né? Acabou de ser lançado. Ela tem um trabalho muito interessante de suporte à construção de um observatório de turismo. Então, ela criou uma cartilha onde ela dá todas as informações que um observatório precisa ter, que foram, inclusive, explicadas aqui nessa apresentação, dando, inclusive, quais as fontes que você tem para obter aquela determinada informação no município. E não bastasse essa planilha, que tem esse detalhamento, né, do que, como, onde se informar e para compor esse observatório, ela também te dá um material complementar, que está destacado em verde aqui na esquerda, que é um manual para usar com mais detalhes, bem mastigado mesmo, um material muito interessante, com detalhes aí sobre cada uma das informações que podem compor um observatório de turismo. Então, acho que é legal usar e abusar aí da estrutura da secretaria para ter a devida orientação, além desse trabalho que a gente faz também, que foi desenvolvido, para abordar no decorrer das nossas aplicações essa questão do Observatório de Turismo, entendendo se tratar, de fato, de uma ferramenta aí essencial para a tomada de decisão. Okay? Enfim, espero que tenha sido uma apresentação que tenha trazido aí uma série de insights, uma série de informações, para que você entenda a importância da construção de um sistema de informações, o que ele é composto, o que ele objetiva, quais são suas ferramentas mais atuais, para que se tenha sucesso nesse item tão importante da governança de destinações turísticas. Agradeço a vocês terem assistido aqui, acompanhado essas considerações. Até a próxima.